Amém. Vamos fazer uma leitura na Bíblia, palavra do Senhor, no Evangelho segundo narrativa de João, no capítulo 16 e versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Repetindo, palavras do Senhor Jesus Cristo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quero frisar as palavras do Senhor na parte B deste versículo. No mundo tereis aflições. E o título que nós damos para esta mensagem é Passando por aflições. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, aqui nesta narrativa, está dando as últimas instruções aos seus discípulos. Ele estava partindo para o Calvário, aonde seria crucificado. Então ele reúne os seus discípulos e ali ele dá as últimas instruções, as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Ele não estava aqui instruindo pessoas incrédulas, mas ele estava instruindo os seus discípulos. E dentre os vários ensinos, as várias instruções, Jesus Cristo assegura aos seus discípulos que nele, em Jesus Cristo, eles teriam paz, que em Jesus Cristo nós temos paz. E isto é uma verdade. Cristo é o autor da paz. Mas também Jesus Cristo afirma que no mundo nós teremos aflições, que os discípulos passariam por aflições. Isto é uma realidade na vida do cristão. O verdadeiro cristão não está isento de passar por aflições. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós passaremos por aflições, por sofrimentos, por enfermidades, por decepções. Então, este ensinamento que algumas igrejas ensinam, principalmente as igrejas neopentecostais, que o crente não pode passar por aflições. Se o crente está passando por uma doença, por um sofrimento, é porque está em pecado. Isto não tem base bíblica. O próprio Senhor Jesus Cristo nos afirmou que todos nós estamos sujeitos a passarmos por aflições. Nós também encontramos lá no livro de Salmos, Salmo 34, versículo 19, o salmista Davi também chegou a esta conclusão. Davi era rei, Davi servia ao Senhor, era ungido pelo Senhor, mas ele também chegou a esta conclusão, que o justo pode passar por aflições. E nós então vamos ler
esta passagem bíblica. Salmos 34, versículo 9. Preste bem atenção às palavras de Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Muitas são as aflições do justo. E ele ainda afirma que não são poucas, muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor o livra de todas. Portanto, aqui está o ensinamento bíblico. Em Cristo teremos paz, no mundo teremos aflições. Todos nós podemos passar por aflições. As aflições dos justos não são poucas, são muitas. Mas nós temos, então, uma esperança que o Senhor o livra de todas. E também, como Jesus falou, eu venci o mundo. Portanto, todos nós estamos sujeitos a passarmos por aflições. Nós também encontramos aqui na Bíblia um homem de Deus, um verdadeiro servo de Deus, que trabalhou muito na obra do Senhor, foi um missionário, o apóstolo Paulo. E nós encontramos aqui na Bíblia o apóstolo Paulo afirmando, descrevendo que ele, o apóstolo Paulo, o servo do Senhor, também passou por muitas aflições. É verdade que ele teve um ministério abençoado, é verdade que ele foi muito usado por Deus, abriu várias igrejas, vários pontos de pregações, orava, Jesus curava, mas ele também passou por aflições. E nós encontramos isto na Bíblia, está registrado na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Aqui está descrevendo os sofrimentos do grande apóstolo Paulo. Vamos ler então? Diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez, Paulo dizendo, fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes, preste bem atenção, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, muitas vezes, em fome e sede. Ele passou fome, ele passou sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, não tinha roupa para vestir. E então aqui Paulo está descrevendo o seu sofrimento, as suas aflições na obra do Senhor. Portanto, é uma realidade inegável que todos nós podemos passar por aflições. E você, meu irmão, está passando por um sofrimento, está passando por uma dificuldade, ventos contrários estão
surgindo na sua vida, balançando o seu barquinho, saiba que isto também acontece com todos os irmãos em Cristo. Mas nós temos promessas bíblicas, que quando estamos passando por aflições, o que é que nós podemos fazer? O que devemos fazer? E é isso que eu gostaria de, nesta manhã, transmitir para os irmãos, principalmente para aqueles que estão passando por aflições. Pastor, eu estou passando por lutas, estou passando por aflições. Qual é a palavra que o pastor tem para a minha situação? O que a Bíblia diz sobre isso? Passando por esta situação, o que devo fazer? O que devo entender? E então, eu quero trazer esta mensagem para todos nós, para que possamos ter a esperança que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Meu irmão, minha irmã, passando por aflições, passando por sofrimento, tenha convicção, tenha a certeza que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele nos assegura a sua ajuda e Ele também nos promete forças para nós vencermos o sofrimento. Deus nos assegura sua ajuda, Deus nos assegura sua força para vencermos esta situação. E aonde nós encontramos base bíblica para o que nós estamos afirmando? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, do versículo 10 ao versículo 13, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Olha aqui, meus irmãos, Deus assegura a sua força, Deus nos assegura a sua ajuda nos momentos de aflições, nos momentos de adversidade. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não temas, que eu te ajudo. Você tem, meu irmão, esta certeza, você tem esta consciência que o Senhor é o nosso ajudador? Este Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo nesta manhã, para você que está sofrendo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te esforço, você vai vencer, porque o Senhor é o nosso ajudador. Nós também encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 6, o escritor desta carta também nos mostra que nós temos um ajudador. E quem é este ajudador? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso ajudador na hora da aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos sozinhos na hora do sofrimento. Diz aqui o escritor, e assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei
o que me possa fazer o homem. Será que você pode repetir comigo? Você que está me assistindo pelo Facebook, você que me ouve pela rádio online, você pode dizer: o Senhor é o meu ajudador. Mas como dizer? Com confiança, com ousadia. E assim, com confiança, com ousadia, dizer: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei as enfermidades. Não temerei o desemprego. Não temerei as decepções, as adversidades, porque o Senhor é o meu ajudador. Aleluia! Passando por aflições, Deus nos assegura a sua ajuda. Passando por aflições, Deus nos assegura a sua força. Ele está conosco na hora da dor. Ele está conosco na hora do sofrimento. E ainda em Salmo 54, versículo 4. Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus, preste bem atenção, meu irmão que está sofrendo. Eis que Deus é o meu ajudador. Salmista Davi, Salmo de Davi: Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Que maravilha! Na hora da luta, Davi roga a Deus que salve dos seus inimigos, sendo perseguido pelos seus inimigos. Quanto sofrimento, fugindo de Saul, perseguições, tribulações. E ele então olha para o céu e diz: Deus é o meu ajudador. Que bênção, que maravilha! Passando por aflições, Deus nos assegura a sua ajuda, Deus nos assegura a sua força. Vamos prosseguir. Passando por tribulações, Deus nos dá a direção, Deus nos dá o entendimento. Passando por aflições, Deus nos orienta em todos os momentos. Nós não estamos desorientados. Na hora do sofrimento, ficamos às vezes sem saber o que fazer, o que vou fazer, que médico vou procurar, que tratamento vou fazer, aonde vou procurar emprego. Estou desorientado, estou no labirinto. A pessoa muitas vezes anda de um lado para outro dentro de casa, vai para o quarto, vai para a cozinha. O que é que eu vou fazer? Olha para os filhos, olha para a mulher, olha para a mesa, faltando pão, faltando leite, olha para as contas, conta de luz, conta de água, conta do cartão de crédito, plano de saúde. Estou desorientado, o que vou fazer? Estou aflito, meu irmão. Calma, tenha paciência. Você é servo do Senhor, você é serva de Deus, você entregou sua vida para Ele. E Deus nos dá a direção, Deus nos dá o entendimento, Deus nos guia, nos mostra uma solução, um caminho. Não estamos perdidos no labirinto, não estamos desorientados, temos a orientação, temos a direção do Senhor.
E esta orientação nós vamos receber através da oração, através dos joelhos no chão, lá na sua casa, no seu quarto, na casa do Senhor, dobrando os seus joelhos, orando, pedindo a orientação. Deus vai te orientar, Deus vai te guiar, vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a solução. Você quer que eu lhe aponte bases bíblicas para o que eu estou falando? São várias que nós poderíamos mostrar pela palavra do Senhor, mas quero citar duas orientações, duas passagens bíblicas que nos mostram que o Senhor nos orienta na hora da aflição, na hora da adversidade. Salmos 32, versículo 8. Preste bem atenção. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Que maravilha! O próprio Deus, o Todo-Poderoso, está dizendo aqui para todos nós, para você, para mim, que passamos por uma adversidade: instruir-te-ei, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que tu deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Que promessa maravilhosa! Deus promete nos instruir, Deus promete nos ensinar, Deus garante que Ele está nos guiando com os seus olhos. Os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus olhos estão nos guiando. Guiar-te-ei com os meus olhos. Está vendo como é bom ser crente? Está vendo como é bom servir a Deus? Está vendo como é bom ter o Espírito Santo habitando no nosso interior? Passamos por aflições? Passamos, mas temos um ajudador, temos alguém que nos socorre, que nos dá força, temos alguém que nos mostra a solução, que está nos guiando com os seus olhos. Ainda, livro de Salmos 48, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Porque Deus é o nosso Deus para sempre, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer idade, em qualquer período da nossa vida. Deus, Ele é Deus, Deus é Deus, Ele é Deus para sempre. Na hora da abundância, na hora da fartura, na hora que está faltando o pão, na hora da necessidade, na hora da saúde, na hora da enfermidade, na hora do emprego, na hora do desemprego. Deus é Deus para sempre, e Ele é o nosso guia até a morte. Você já morreu? Não. Você está vivo? Sim. Você é servo de Deus? Sim. Então você está sendo guiado. Temos esta promessa até a hora da morte. O Senhor está nos guiando. Em nenhum momento estamos sozinhos.
Em nenhum momento estamos abandonados. Em nenhum momento os olhos do Senhor estão ausentes da nossa vida. Então, passando por aflições, não estamos desorientados, não estamos desequilibrados. Deus nos dá a direção, Deus nos dá o entendimento, Deus nos orienta em todos os momentos. Temos paz, temos tranquilidade para encontrarmos em Deus uma solução. Passando por aflições, temos promessa de vitória. Nós temos promessa de vitória. Não existe a possibilidade de nós sermos derrotados de um jeito ou de outro. Tudo redunda em benefício para o cristão. Vou repetir, tudo que ocorre na nossa vida, as coisas boas e as coisas supostamente ruins, tudo redundam em benefícios para nós. E nós temos promessas de vitória. Somos um povo vitorioso. Mas, pastor Edson Miranda, quem é que assegura a vitória? Quem é que me assegura a vitória neste momento? É o irmão? É o pastor A? É o pastor B? Quem que me assegura a vitória? Vamos ver? Abra sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, está a resposta para todos nós. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que garante a vitória, meu irmão? Quem é que te garante a vitória? Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos ou não temos promessa de vitória? Temos. Será que você pode aí, você que está me ouvindo, ou que vai me ouvir depois, essa mensagem no YouTube, quando for editada, será que você pode dizer, graças a Deus, que me dá a vitória através de Jesus Cristo. Não existe a possibilidade de eu ser derrotado. O Senhor me garante a vitória. E ainda nós podemos citar o salmo que nós já lemos nesta manhã, Salmo 34, versículo 19, também nos assegura esta promessa, quando diz, muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor o livra de todas. Então, passando por aflições, passando por adversidades, lembre-se, meu irmão, você tem promessa de vitória. Jesus nos garante a vitória. Passando por aflições, nós devemos intensificar as orações. Meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa. Aprenda, meu irmão. Deus se move pelas nossas orações. Ele é soberano.
e ele colocou desta maneira, é uma lei divina, que o Senhor nos abençoa, que o Senhor opera através das orações. Foi ele quem estipulou desta maneira. Preste bem atenção, Deus se move pelas nossas orações. Se queremos vitória, se queremos ser curados, se queremos sair desta aflição, das aflições da vida, precisamos orar, precisamos clamar, precisamos pedir. Deus se move pelas orações. Você está orando ou está reclamando? Ou você desistiu de orar? E nós precisamos então colocar diante do Senhor as nossas necessidades em oração. Você crê nisso que nós estamos falando? Nós encontramos lá na Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma. Você está inquieto, está aflito. Olha o que a Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma, seja coisa pequena, seja coisa grande, seja uma dor de cabeça, seja um câncer, não importa. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que maneira? Pela oração, súplica, com ação de graça. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ao contrário, de vez de ficar inquieto, agitado, perturbado, coloque esta situação diante do Senhor, diante de Deus. Você vai colocar diante de Deus o seu problema, o que você está passando. De que maneira? Pela oração, súplica, ações de graça. Então, através disso, nós seremos abençoados. E o que é que temos, que a Bíblia nos dá como promessa? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Passando por aflições, o que é que vamos fazer? Não devemos ficar inquietos. Ao contrário, passando por aflições, nós devemos orar, suplicar, colocar diante do Senhor de maneira clara, de maneira objetiva. Senhor, está aqui o meu problema. Senhor, eu estou colocando diante de Ti a minha enfermidade. Estou colocando diante de Ti o desemprego. Estou colocando diante de Ti, Senhor, esta causa que está na justiça. Tenha misericórdia de mim. Eu te suplico, Senhor, pela Tua ajuda. Tu és o meu ajudador. Entra com providência, entra com milagre. Ore de dia, ore à tarde, ore de noite, às madrugadas, andando pela rua, trabalhando, cozinhando, dirigindo. Ore,
E você vai ver, meu irmão, Deus se movendo, Deus abrindo porta, as muralhas caindo, Satanás se retirando, filhos se convertendo, esposa mudando, esposo também mudando, tudo através da oração e do poder que há no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 14 em diante. Promessa que temos para aquele que ora, promessa que temos para aquele que no momento de grande aflição se curva diante do Todo-Poderoso, visto que temos um grande, não é pequeno não, um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Oh, aleluia! O nosso Jesus ressuscitou, ele penetrou nos céus. Aleluia! Retenhamos firmemente a nossa convicção. Aleluia! Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você compreende o que eu estou lendo aqui? Nós não temos, meus irmãos, um sumo sacerdote que ele não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele se compadece. Porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O que é que vamos fazer agora? Cheguemos, pois, com confiança. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, para que possamos alcançar misericórdia no trono da graça, no trono de Deus. É o trono da graça. O trono de Deus é o trono da misericórdia. Você consegue imaginar, meu irmão, o trono de Deus? Senhor Jesus sentado do lado do Pai. Quantas petições estão diante daquele trono? As nossas petições, as petições de milhares de pessoas, as petições dos irmãos que sofrem na mão dos comunistas, lá na Coreia do Norte, os irmãos que sofrem na mão dos muçulmanos, nos países onde predomina o islamismo, os irmãos perseguidos que choram, que clamam. Sabe onde estão as suas petições? No trono da graça. Onde está a tua petição? Onde está? Está no trono da graça? Está no trono de Deus? Então, através das orações, nós colocamos o nosso pedido, as nossas petições diante do trono do Senhor. E na hora oportuna, Deus vai dar a vitória. Portanto, nós devemos, passando por aflições, orar, colocar o nosso sofrimento diante do trono do Senhor. E finalmente, termino esta mensagem dizendo que
quando nós estamos passando por um momento de aflição, nós devemos entender e compreender, para nós cristãos, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Uma hora o sofrimento vai terminar. Uma hora o sofrimento vai terminar. Se ele não terminar aqui, meu irmão, uma hora ele vai terminar e você vai estar lá no céu. Tudo é passageiro. Nós temos uma bem e aventurada esperança. Para aquele que não tem Jesus, ele sofre aqui. E quando ele morre, o sofrimento aumenta. O sofrimento daquele que não tem Jesus é muito grande, não se compara com o maior sofrimento desta terra. Mas para o cristão verdadeiro, ele pode até sofrer aqui neste mundo, mas ele tem uma esperança de vida eterna. Ele tem uma bem-aventurada esperança. E qual é esta bem-aventurada esperança? Tito capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos passando por um momento de aflição, nós precisamos refletir sobre esta esperança. Um dia todo o sofrimento vai terminar. A grande esperança minha, a grande esperança sua deve ser a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio nos buscar, ele vai nos levar para o céu, e lá no céu, meus irmãos, não vai ter choro, não vai ter lágrimas, não vai ter luto, não vai ter desemprego, não vai ter perseguições. Tudo é passageiro aqui, tudo termina, mas um dia nós vamos estar com Cristo. Eu quero terminar uma passagem bíblica para você que está sofrendo. A grande esperança é morar no céu. Como será o céu? Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4, o que foi que João viu? Ele viu a cidade que nós vamos morar. E vi o novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, tudo se passou, e o mar já não existe. E eu, João, eu vi a santa cidade, que eu vou morar, que você vai morar. Eu vi a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Eu, João dizendo, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Está aqui o nosso destino, meu irmão. E Deus na nova Jerusalém, lá no céu, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá
mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Passando por tribulação, lembre-se, tudo aqui é passageiro. Um dia termina, mas um dia eu estarei no céu, morando com o Senhor, ao lado do Pai, ao lado do Filho, do Espírito Santo, e naquele dia Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá pranto, não haverá clamor, e então o Senhor nos garante a vitória. O que Deus tem preparado para nós é muito grande, meus irmãos. Nós não conseguimos imaginar o quanto Deus tem preparado para nós. É algo muito maravilhoso, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos então ficar firmados na promessa do Senhor. Não vamos desistir, vamos confiar que o Senhor está conosco. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós. Que Deus abençoe a todos. Vamos então orar e invocar então a bênção do Senhor. E eu quero orar por você, você que passa por um momento tão difícil na sua vida, e ao ouvir esta palavra, o Espírito Santo falou contigo, e hoje o Senhor pode lhe dar a vitória. Continue confiando no Senhor. Pai Celestial, acabamos, Senhor, de transmitir a Tua palavra, e a Tua palavra tem falado conosco, Senhor, que Tu és o nosso ajudador, Tu és o socorro bem presente, Senhor, na hora da angústia, na hora da aflição. E agora nós oramos, Senhor, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão passando por um momento de aflição, de adversidade, de enfermidade, que Tu possa estar orientando, que Tu possa estar entrando com providência, curando os enfermos, Senhor, abrindo as portas que estão fechadas, derrubando as muralhas, tirando os obstáculos, que neste dia seja um dia de milagre, Senhor, que Tu possa estar agora operando dentro dos lares, das famílias, Senhor, abençoando aquele que atentamente ouviu a Tua palavra e confia, Senhor, na vitória. Senhor, nos garante a vitória. Nós confiamos em Ti e nós colocamos diante de Ti, diante do Teu trono, as nossas petições, as nossas necessidades, com convicção que o Senhor garante a vitória, que o Senhor nos dará a vitória. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.